Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional. Glória a Deus. Estamos alegres, né? Ontem eu não consegui gravar. Quando eu olhei já era meia-noite e tanta. Aí eu falei, vou estar postando amanhã mesmo, então, né? E aí, quando foi hoje de manhã, o Efraim estava passando mal. Ele está com pneumonia. Eu fui para o hospital, cheguei aqui 3 horas da tarde, mais ou menos. Ontem a gente teve culto de oração. E aí cheguei aqui, fomos lanchar, fazer alguma coisa. E quando eu vi já estava tarde. Mas é um tema interessante hoje. Que era o de ontem, né? Presos em chocolate. Vamos ver o que tem para dizer aqui. O texto é Hebreus 6:10 que diz: Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele, né? O texto vai dizer: 2 trabalhadores de uma fábrica de doces caíram em um grande tonel de chocolate. Isso pode parecer o início de uma piada e talvez até uma situação agradável para os amantes de chocolate. Mas os homens, embora ilesos, estavam presos até a cintura e não conseguiam sair. Os bombeiros abriram um buraco na lateral do tonel para retirá-los em segurança. Quando Jeremias se viu no fundo de uma cisterna cheia de lama, a história foi tudo menos doce. Como mensageiro ao povo de Deus em Jerusalém, ele proclamou a urgência de que deixassem a cidade, pois em breve ela seria entregue ao exército do rei da Babilônia, que está lá em Jeremias 38:3. Alguns dos oficiais do rei Zedequias exigiram que Jeremias fosse morto, pois alegavam que as suas palavras desanimariam os poucos soldados que restavam. O rei consentiu e eles os baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio, onde ele atolou na lama. Quando outro oficial do rei, um etíope, defendeu Jeremias, dizendo que os outros fizeram muito mal, Zedequias percebeu que o que havia cometido um erro e ordenou que Ebed-Meleque tirasse Jeremias do poço. Como Jeremias, mesmo ao fazermos o certo, às vezes podemos nos sentir presos na lama. Peçamos a Deus que fortaleça nosso espírito enquanto esperamos por sua ajuda nos problemas que enfrentamos. Eu costumo dizer, né, eu uma vez ouvi, eu não lembro agora, não me recordo onde, uma analogia, né, que quando você está no fundo do poço, quando você se sente quebrado, né, um vaso quebrado, quando você está no pó, né, antigamente o pessoal falava, tá só o pó da rabiola, né, quando a gente está no pó, é quando Deus vai pegar, que Jesus é a água da vida. O pó misturado com a água da vida vira o quê? Barro. E aí a gente é refeito novamente. São nas horas difíceis, são nas horas que a gente está ali, ó, se sentindo pó. Como Jeremias estava ali naquela lama, naquele poço sem fim, na lama, é que o Senhor vai nos reconstrói, né? Então, a reflexão que era de ontem, porque ontem eu não fiz live, gente, vocês estão chegando agora. Você já foi injustiçado por fazer o que era certo? Como Deus o tem sustentado? Por muitas vezes, às vezes, a gente é injustiçado por fazer o que é certo. As pessoas estão mais coniventes, muitas das vezes, com o que é errado do que com o que é certo, né? E a gente vai ser mesmo injustiçado, a gente vai ser perseguido, muitas das vezes, às vezes até dentro de casa, até dentro da igreja. Hoje eu até postei no meu status do
não sei se eu postei no meu status, não. Eu mandei na minha lista de transmissão do WhatsApp um vídeo que eu achei interessantíssimo de uma cantora chamada Gabriela. E ela falando, né, que a gente vai ter as aflições e perseguições em todos os contextos. Não significa que não é, eu vou ficar revoltada com a igreja porque eu sofri perseguição na igreja. Você vai sofrer perseguição no trabalho, na igreja, aonde a gente estiver, a gente vai sofrer. E isso não é motivo para a gente poder perder o foco que é Cristo Jesus, né? Então, o tema de hoje mesmo, que não é o que eu coloquei aí, o que eu coloquei o de ontem, sirva ao Senhor Jesus. E a gente vai ler Mateus 25, do 31 ao 40, para a gente fechar tudo direitinho. Nossa, abri na página certinho. 40, do 31 ao 40, diz assim: é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Esse texto é maravilhoso. Quando foi que te vimos doente e na prisão e o visitamos? É o texto aqui que está em referência, que é o versículo 39. Nos anos 1800, Elizabeth Fry chocou-se com as condições numa prisão feminina de Londres. Mulheres e seus filhos ficavam todos amontoados, obrigados a dormir no chão de pedra gelado. Embora não recebesse roupa de cama, uma torneira lhes fornecia gin. Durante anos, ela visitou a prisão e promoveu mudanças, forneceu roupas, abriu uma escola e ensinou a Bíblia. Mas para muitos, sua maior influência era a sua presença amorosa com palavras de esperança. Com suas ações, ela seguiu o convite de Jesus para servir os necessitados. Por exemplo, no Monte das Oliveiras, Cristo compartilhou várias histórias sobre o fim dos tempos, incluindo a chegada dos justos na vida eterna. Nesta história, o rei entra e... Peraí, calma aí que eu pulei. Nesta história, o rei conta aos justos que eles lhe deram de beber, o convidaram a entrar e a visitarem na prisão. Por não se lembrarem de ter feito isso, o rei responde: quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Que maravilha! Servindo aos outros com a ajuda do Espírito Santo, servimos ao Senhor Jesus. Podemos seguir o exemplo de Elizabeth Fry. Podemos servir em casa por meio das orações intercessoras ou enviando mensagens encorajadoras. Jesus convida-nos a amá-lo
ao usarmos os nossos dons e talentos espirituais para ajudar os outros, né? Sirva ao Senhor Jesus, sabe como? Servindo ao nosso próximo, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu já tenho tanto problema, eu vou lidar com os problemas dos outros, queridos. Se Deus chamou para isso, se a pessoa está se abrindo com você, está te dando esse voto de confiança, interceda por ela, ore com ela, dê um pouquinho do seu tempo com essas pessoas, invista, sabe? Eu amo cuidar das pessoas, eu amo cuidar das pessoas. E Deus, assim, coloca cada pessoa no meu caminho, assim, pessoas que estão há 9 anos, 10 anos e que eu tenho prazer em cuidar. Às vezes, elas mesmas se sentem constrangidas e acham que estão me dando trabalho, que estão tomando o meu tempo. Mas se elas soubessem que eu faço isso com tanto amor, nem pensariam nessa possibilidade. É óbvio que em algum momento eu não vou estar disponível em todo o tempo, porque eu tenho minha família para cuidar e tudo. Mas isso é normal, gente. Mas dentro das minhas possibilidades, eu vou ser sempre que o Senhor me tocar uma palavra de conforto através daquilo que eu já vivenciei na minha vida e da palavra de Deus em si, o pouco que eu conheço, né? Então, a gente tem que ter, né, a gente que bate no peito e diz que é cristão, a gente tem que ter, não, a gente precisa ter esse senso, né, de servir ao outro. E isso começa, gente, queridos, dentro de casa, porque muitas das vezes a gente serve todo mundo, a gente é gentil com todo mundo na rua, mas em casa a gente é um poço de egoísmo, um poço de, como é que se diz? De grosseria. Com todo mundo é gentil, em casa é grosso, é grossa. E a gente começa o nosso maior ministério, é em casa. Esse é o maior ministério. É a família que Deus te deu. São seus pais, são seus filhos, são seu esposo. Eu não sei com quem que você mora, mas nosso maior ministério, as pessoas que mais a gente deve servir, são os nossos. Não quer dizer que a gente não vai servir na rua, mas vê, a gente ganhar todo mundo e a gente perder, não ganhar os nossos filhos, não ganhar a nossa casa, né? A gente ganhar o mundo e a gente perder a nossa salvação, porque a gente foi negligente naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, seja um instrumento, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, seja numa festa em família, seja na fila do banco, seja na fila do mercado, seja um agente servidor do reino, né? Sirva ao Senhor Jesus através do quê? Das suas atitudes, né? Seja como esta mulher da fábrica de doces, né? Que seja como Jeremias, né? Que falou a verdade, foi jogado no poço, mas Deus honrou ele, tirou ele do meio do lamaçal. E seja como a Elizabeth Fry, que se chocou com as condições daquela cadeia feminina naquela ocasião, em 1800, e ela fez algo diferente. Não só ficou falando mal do governo ou daquilo, não. Ela começou a arrecadar roupas, ela começou a levar roupa de cama, a criar projetos dentro daquele lugar e fez a diferença. Então, ao invés da gente ficar olhando para os defeitos que tem na nossa igreja, os erros das lideranças, vamos fazer nós a diferença.
vamos mudar a atmosfera, vamos fazer a diferença. Amando mais as pessoas, acolhendo mais as pessoas, abraçando mais as pessoas, trazendo uma palavra de conforto, ajudando as pessoas a saírem do poço sem fundo. Ajudando as pessoas a encontrarem a água da vida quando elas se tornaram pó, para que elas possam virar lama, argila e serem refeitas como vasos novos. Amém? Glória a Deus. Então, esse momento eu queria que a gente refletisse. Por que todos os cristãos... não é isso. Qual a sua reação ao saber que servimos a Jesus quando servimos aos outros? Sirva a alguém hoje ou amanhã. Deus vai criar possibilidades para que a gente possa ser aprovado naquilo que hoje Ele está me usando para falar com vocês e comigo. Amanhã serão, ou até ainda hoje, vão ser criadas possibilidades, oportunidades da gente exercer aquilo que o Senhor está falando conosco. Amém? Eu queria abrir agora para orações. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí, porque eu vou orar. Mas eu preciso que você escreva rapidinho para que eu possa aqui estar, que eu estou de olho aqui na telinha, né? Gente, quem puder, dá um tec-tec aí. Porque, olha, gente, ainda entregou para muita gente. Hoje ninguém curtiu a live. E mesmo assim entrou bastante pessoas. Entraram, graças a Deus. Mas é bom a gente dar um monte de coraçãozinho. Porque vai chegando a mais pessoas. Bom, eu vou abrir para orações. Se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho. Quando eu fechar meus olhos, eu vou orar por todos que entraram nessa live, nem que por um segundo eu vou orar. Mas, em específico, eu não vou estar abrindo meus olhos aqui para olhar se alguém escreveu alguma coisa, ok? Eu vou estar conectada com Deus. Então, se você tiver algum pedido de oração, escreve aí agora, nesse exato momento, rapidão, para a gente poder... para eu poder ler, né? E eu estar orando especificamente para ti. Pela sua causa, tá? Não é por mim, não, que eu mesma não faço nada. A gente pede ao papai, né? Porque o papai é que concede, né? Conforme a vontade dele. Então, ninguém escreveu. Depois, se você escrever depois que eu já tiver começado a orar... Quando eu for baixar a live para botar no meu perfil, aí eu consigo ter acesso aos comentários. Aí eu vou ver seu pedido de oração e vou orar, tá bom? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda o nosso corpo, alma e espírito. Senhor, vem com teu poder, com a tua graça, Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento sobre cada vida aqui representada, cada família. Por cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo, alcance seus corações, alcance sua casa, Senhor, com a paz que excede todo entendimento, com a comunhão, com a unidade, com o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, com o coração da esposa ao esposo, do esposo à esposa. Que todos os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas. Que os teus planos, Senhor, venham se concretizar. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, para uma noite abençoada, para o dia de amanhã. Que tudo aquilo que a gente tem planejado para fazer no dia de amanhã, possamos fazer e sermos bem-sucedidos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por cada pessoa, Senhor, que tem passado pelo vale da ansiedade, pelo vale da depressão, da ansiedade, da insônia, Pai. Em nome de Jesus, esse grupo em especial, pega eles no colo, nos seus braços, nina eles, Senhor. Coloque, Senhor, o senso de confiança em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor é o maior interessado no nosso sucesso, no nosso bem-estar. Então, Senhor, nos faz confiar cada dia mais em Ti, Senhor. Nos cobre, Senhor. Nos guarda, Senhor, dos dias maus. Nos guarda, Senhor, daquilo tudo que este mundo irá viver, está vivendo. Livra as nossas casas, nos livra, Senhor. Em nome de Jesus, de tudo aquilo que é necessário acontecer nesta terra. Que o Senhor possa nos dar o escape. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa noite. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você participar, por vocês ficarem aí até agora. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Segue lá o meu perfil, tem um monte de live lá, vários temas a perder de vista e um pouquinho da nossa labuta aqui na roça, né? Vocês vão se divertir. Entra lá, vai ser bênção ter vocês como seguidores. Me segue, que eu te sigo. Vamos lá? Beijo no coração e até amanhã. Deus abençoe.